E aí galera, vamos lá para mais uma aula de revisão e hoje vamos falar sobre estruturas geológicas. E aí essa aula é mais para você ter uma ideia de como você pode ter uma ideia em mente do que é que pode ocorrer em termos de recursos minerais em cada localidade do Brasil, tá? Por exemplo, se você começa a imaginar de onde vem o ferro no Brasil, de onde vêm os combustíveis fósseis, de onde vem os recursos, a água potável, tá? E eu quero fazer uma exploração desses recursos. Onde eu vou fazer essas explorações? Onde encontrar? E aí, né, o primeiro passo é você ter uma ideia, uma noção de estrutura geológica do Brasil. Uma vez que você tem uma ideia, né, sobre como se divide a estrutura geológica no Brasil, você passa a ter uma noção do que ocorre não somente no Brasil, como também no mundo, tá? E essa é a grande ideia dessa aula. Não é fazer com que você decore, né, onde é que tem minerais metálicos, ouro, ferro, cobre, petróleo, qualquer coisa do tipo. Mas a ideia central dessa aula é fazer com que você entenda essa dinâmica e consiga resolver questões do Enem, tá? Então vamos começar essa aula falando aí sobre estruturas geológicas. No mundo existem três estruturas geológicas: os escudos cristalinos, tá? Tá aqui, ó, número 1, os dobramentos modernos e as bacias sedimentares. De modo que no Brasil, tá, os únicos que vão ocorrer são esses dois aqui, ó, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Os dobramentos modernos do Brasil não existem, tá? Então, vamos lá. Então, o que são os escudos cristalinos? Os escudos cristalinos nada mais são do que as formações geológicas mais antigas da Terra, né, compostas principalmente por rochas ígneas e metamórficas, tá? Cadê minha caneta? Aqui, ó. Rochas ígneas e metamórfica, beleza? E aí uma palavra-chave para vocês guardarem. Essas áreas, elas são geralmente estáveis e formam aí os núcleos dos continentes, tá? Exemplos no Brasil vai ser aí o escudo brasileiro, tá? Não vou mostrar como imagem aqui, porque é uma aula mais revisional, para não perder tempo. A ideia é mais você entender como é que funciona esse mecanismo, tá? E o escudo das Guianas, tá? Então, onde encontro minerais metálicos no Brasil? Em escudos cristalinos, tá? Geralmente, qualquer tipo de recurso metálico, a gente vai encontrar nessa estrutura, tá? E é neles que vamos encontrar ouro, ferro, cobre e etc, tá? Minerais metálicos que datam aí dos primórdios num período de formação do planeta Terra, tá? E é neles que vamos encontrar. Então, se você quer saber onde tem uma estrutura dessa no Brasil, você tem que buscar inicialmente ocorrências de estudos ou de escudos cristalinos, tá? E aí existem muitos trabalhos, né, geológicos da CPRM que mostram, que relatam do IBGE, que relatam essas informações, tá? De forma simples e clara, beleza? Então vamos agora para os dobramentos modernos. Esse aí não ocorre no Brasil, tá? Os dobramentos modernos nada mais são do que formações geológicas mais recentes. E quando eu falo aqui recente, tá? Na geologia, o recente pode estar associado aí a uma idade, tá? De até 500 milhões de anos, tá? Ou até um pouco mais. Aí você pode dizer, hoje, professor, milhões de anos? Sim, tá? Porque a Terra ela tem uma idade aí de 4,6 bilhões de anos. Então, 500 milhões de anos dentro desses 4,6 bilhões de anos não é nada, tá? Então, por isso que a gente diz que esses dobramentos modernos eles são de uma idade mais recente, entre aspas, tá? Isso para a idade geológica. E que são aí resultantes de intensos processos tectônicos que causam aí o dobramento das camadas de rochas, tá? Isso aí geralmente vai ocorrer em colisões de placas tectônicas. No momento que estiver ocorrendo essas colisões, né, montanhas vão estar se formando, vai estar ocorrendo terremoto, liberação de magma, tá? E as estruturas rochosas, dependendo da posição no planeta, né, no interior, ela pode ou não se dobrar, tá? Dependendo da intensidade, né, da colisão dessas placas tectônicas. Tá? E aí são nesses dobramentos modernos que a gente vai perceber a ocorrência de formação de montanhas e as maiores do planeta Terra. E um exemplo disso aqui vai ser a Cordilheira dos Andes, né, que fica aqui na América do Sul, tá? Uma das maiores montanhas do planeta Terra. Eita, desculpa aí, pessoal. E o Himalaia, que fica ali na Ásia, tá? Beleza? Que é aqui onde vamos encontrar a maior cadeia de montanha do planeta Terra em superfície, tá? Que é o Himalaia, tá? E por último, vamos ter aí as bacias sedimentares,
que também é de muita ocorrência no Brasil. São depressões na crosta terrestre, onde se acumulam aí sedimentos ao longo de milhões de anos. Esses sedimentos podem se compactar e formar rochas sedimentares. As bacias sedimentares são importantes para a exploração de recursos minerais, como, por exemplo, petróleo, gás natural, tá? Outras coisas também que podem ocorrer, que podemos encontrar nas bacias sedimentares, são a formação também de carvão mineral, tá? De aquíferos, tá? Os aquíferos, que são nada mais são do que reservatórios de águas, também ocorrem nessas estruturas, tá? Então, pode-se ocorrer se encontrar na estrutura sedimentar o quê? Formação de petróleo, ou melhor, petróleo, né, já formado, gás natural, carvão mineral e reservatórios de água, tá? No Brasil aí, a bacia amazônica e a bacia do Paraná são exemplos notáveis disso, de modo que a gente vai ter até dois aquíferos que vão ser os dois maiores do planeta Terra, o Grande Amazonas, tá? E o Guarani. Então aqui nessa imagem vamos ter as estruturas, né, geológicas, tá? Os escudos cristalinos 1, as bacias sedimentares 2, tá? E os dobramentos modernos 3. De modo que essa daqui, os dobramentos modernos, não ocorrem no Brasil, tá? E são de formação recente. Bacias sedimentares, tá? Neles vamos encontrar a formação de petróleo, gás natural, carvão mineral, reservatórios de água. E nos escudos cristalinos vamos encontrar aí a ocorrência de minerais metálicos. Tá? Então vamos para a questão do Enem, que ocorreu aí no ano de 2022, tá? Então veja aí, rochas ígneas da Amazônia Legal. Então ele está mostrando aqui, ó, deixa eu circular, cadê? Ele está mostrando aqui nesse mapa, tá? Do Brasil, da região norte, na área da Amazônia Legal, ou seja, que é onde ocorre o bioma, né, o bioma Amazônia, dentro do território brasileiro. Ele está perguntando o seguinte aqui, ó, dá uma legenda aqui, onde tem a ocorrência de rochas ígneas, tá? E vamos olhar para a questão. O mapa espacializa um recurso natural com alto potencial com ocorrência de quê? Então veja só, ele está dizendo que nesse mapa está apresentando algo que é comum de encontrar, tá? E esse algo comum de encontrar é o quê? Eu acabei de falar, tá? Explicando o conteúdo rapidamente, que vai ser o quê? Abalos sísmicos periódicos? Não, tá? Não vai ser isso aqui não. Porque eu falei para vocês que esses abalos sísmicos vão ocorrer mais em ambientes, deixa eu colocar aqui, vão ocorrer mais em ambientes de dobramentos modernos, tá? Vou abreviar aqui, ó, dobramentos modernos, tá? Modernos, beleza? Jazidas de minerais metálicos. Eu falei para vocês na aula passada até, tá? Que são nas jazidas, são nas estruturas de escudos cristalinos que vão ocorrer as jazidas de minerais metálicos, tá? Então aqui, ó, vão ter formações de escudos cristalinos nessas áreas aqui que estão mapeadas, né, apontadas no mapa, beleza? Então aqui vai ser passível de ocorrência de minerais metálicos, como por exemplo o ferro, tá? Então a nossa resposta aí vai ser sim a letra B, tá? Letra C, reservas de combustíveis fósseis. Ó, é lógico que a gente pode encontrar também petróleo nessa região, tá? Mas o mapa está dizendo aí, ó, que nessas áreas aí, né, em escuro, tá? Ele está dizendo que ocorre a formação de quê? Ele está dizendo que ocorre rochas ígneas, tá? E normalmente nessas áreas aí a gente vai ter escudos cristalinos, que é comum a ocorrência de minerais metálicos, tá? Beleza? Então reservas de combustíveis fósseis, tá? Eles vão ocorrer mais aqui, ó, em ambientes, tá? Sedimentares, tá? Botar aqui, ó, bacias sedimentares, beleza? Aquíferos sedimentares profundos. Então, o que é um aquífero? Um reservatório de água, que também vai ser comum a sua ocorrência em ambiente sedimentar, tá? Ambientes sedimentares. E as estruturas geológicas metamórficas. Geralmente, as estruturas geológicas metamórficas vão ocorrer em ambientes de dobramentos modernos. Não que também nos escudos cristalinos não pode ocorrer, mas é mais comum em ambientes de dobramentos modernos. Então, vou ficando por aqui, tá? É um conteúdo
na próxima aula sobre as estruturas geológicas do Brasil, eu vou resolver mais 2 ou 3 questões dessa natureza e você vai ver que elas têm a mesma pegada, tá? Por exemplo, nessa questão aqui, se eu não soubesse nada, absolutamente nada, eu ia conseguir resolver essa questão somente pela eliminação. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu consigo resolver essa questão sem simplesmente observar o mapa ou a pergunta, tá? Se eu perguntar para você aí, se você tem uma noção de estrutura geológica e sabe e entende que a única alternativa em comum aí que a gente pode identificar, ou melhor, são duas, tá? Vai ser a letra B e a letra E. Tá? Tirando a letra B e a letra E, seriam as duas alternativas que seriam passíveis de alternativa, tá? Em caso de dúvida. Beleza? Então, nessa questão aí, eu já conseguiria eliminar 3 de cara. Então, vão ocorrer aí outras questões, né, que você consegue eliminar, né, as alternativas, né, só por meio de questão de reflexão, né, de observação da questão, como vai ser a próxima questão que eu vou resolver na próxima aula. Então fica ligado, se inscreve no meu canal, curte, comente, compartilha, tá? Você vai ver aí como é que vai ser o funcionamento dessas questões. E é isso que cai todo ano na prova do Enem, tá? Então não tem outro caminho. Resolve as questões que vai dar certo para você. Estou ficando por aqui, até mais, valeu e um abraço. Fui!